8h33, de volta com o programa Folha no Ar, oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, a sua empresa em boas mãos, qualidade certificada ISO 9001-2015, Laboratórios Plínio Bacelar. No programa de hoje, você que nos acompanha pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, estamos ao vivo aí com o nosso streaming, daqui a pouco em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. Estamos conversando com o Dr. Geraldo Coutinho, Geraldo Raim Coutinho, e agora nesse bloco, meu caro Aloísio, separado aqui para a gente abordar sobre o Código Tributário, o setor produtivo, né, essa reação do setor produtivo e esses 6 meses também do governo Vladimir na ótica aí do industrial Gel Coutinho. Luiz, volto com você. Cláudio, vou devolver para você. Você acompanhou eu conversa no intervalo? Eu acho que aquilo ali começa com você. Eu acabei indo aqui apanhar uma água, mas eu entendi. Sobre essa questão do Código Tributário, e a gente falava aqui logo desde do primeiro momento, né, doutor Geraldo, sobre essa retórica de vai, não vai, essa coisa de rompante, de chegar o projeto 1h da tarde na Câmara Municipal para ser aprovado, sem ninguém entender, um projeto, né, muito grande. Aliás, foram 13 projetos, né? Inclusive 12 foram aprovados, o Código Tributário não. Gostaria de ouvir do senhor qual a impressão que o senhor tem nesse sentido de diálogo, ou falta de diálogo, no caso, e também como é que o senhor entende esse momento de pandemia com essa mini reforma tributária, esses aumentos de impostos aí. Como é que o senhor analisa tudo isso? Bom, Cláudio, Luiz, é uma matéria bastante extensa e delicada. Vamos tentar expor aqui o nosso raciocínio de uma maneira que fique clara, mas desde já sabendo que a gente corre o risco de interpretações diversas daquela que a gente tenta transmitir. Portanto, eu vou tentar ser bastante pontuar de uma forma bastante precisa para que tenhamos clara aquilo que a gente pensa, qual é a nossa opinião. Bom, primeiro, voltando um comentário anterior, eu vejo o prefeito Vladimir, né, um político inteligente, com uma bagagem, até mesmo pela sua história pessoal, importante, a despeito de estar inaugurando, né, a sua experiência no mandato como executivo, mas ele é bem intencionado. E esses 6 primeiros meses não nos autoriza a dizer nada contrário a isto. Quem insistir numa linha diferente dessa, me perdoe. Eu acho que está colocando uma interpretação mais para o campo das simpatias ou para o campo das preferências políticas. Eu estou tentando fazer uma análise aqui isenta. Então, como gestor interessado no bom futuro da cidade, seria uma desinteligência da nossa parte imaginar, qualquer um de nós, imaginar que o prefeito estivesse tomando uma iniciativa para causar qualquer malefício a qualquer classe que fosse. Isso não cabe. Então, certamente, quando ele toma a decisão de elaborar e enviar um projeto de reforma ao Código Tributário, ele teve as suas boas razões, ele teve seus motivos. Um deles, sabemos nós, é a limitação orçamentária da cidade. Precisa conciliar, né, as necessidades da cidade com aquilo que há de disponibilidade no caixa. Eu acho que qualquer análise tem que partir disso, né? Agora, qual é o problema? Partindo disso, a gente começa a ver que falta ainda alguma coisa
a ser dita, a vir à tona, né, para que a gente possa compreender na plenitude essa iniciativa. O que nós sabemos hoje, e mais uma vez, refraseando o que eu disse ainda há pouco, a política nem sempre mostra aquilo que ela intenciona. Né? Os movimentos políticos, não raro, não são o que parecem ser. Né? O resultado dessa reforma tributária ela é tão discreta que nos dificulta entendê-la como uma forma de equilíbrio orçamentário. Então, se põe na mesa que isso é um movimento necessário para convencer ao Ministério Público Estadual, ou ao Tribunal de Contas do Estado, melhor dizendo, que há um esforço, né, de sanar eventuais incongruências que tenham na condução do orçamento. Acho, quer dizer, uma alegação que tenha seu grau de razoabilidade, mas um tanto quanto ingênua a gente imaginar que o Tribunal de Contas vá se satisfazer com apenas um sinal, se nada de mais efetivo houver por trás disso. Aí, ao final, a única coisa que você enxerga, nós temos aí, indubitavelmente, né, um divisor de águas a partir do momento que esse código emerge. Eu acho que o governo ele passa a conhecer com muito mais confiabilidade qual é a sua real base política. Eu acho que o governo passa a ter mapeado quem são, né, os parceiros que poderão lhe dar sustentação em um momento mais tenso, em um momento de maior dificuldade, quem de fato pode ser denominado como oposição. Ou seja, ele começa a conhecer o mapa da Câmara. Seria essa a intenção? Eu acho que o custo está alto para isso. Imagino que não. Então, voltamos à estaca zero. Há coisas ainda a serem entendidas que nos curou. Uma coisa certa que fica também, Cláudio, é que isso confessado pelo próprio Vladimir e até pelo Fred também, seu vice, houve tentativas de se dialogar, houve tentativas de se comunicar com diversos nichos da sociedade. Será que essas tentativas foram feitas da maneira mais adequada? Nós temos uma máxima na comunicação que se diz que comunicar não é o que você diz, é o que o outro ouve. Na política, essa máxima era exacerbada ao extremo. Não é o que você faz que vale para a política, é como o outro percebe o que você fez, que ao final das contas vai prevalecer para a análise e para as reações que advirão disso daí. Então, eu acho que houve falha na comunicação. O setor produtivo, isso não é novidade, muito menos segredo para qualquer um, não suporta mais qualquer diferença na sua carga tributária. O setor produtivo já está saturado de ser ele, né, sempre aquele que é chamado para responder por dificuldades orçamentárias, seja do município, do Estado ou da União. Né, é sempre a maneira mais fácil. Né, mete a mão no caixa do empresário, mete a mão no caixa do comerciante, do industrial, do prestador de serviços, resolvemos o nosso problema e tocamos adiante. Isso não é inteligente, isso não cabe mais. Ao largo disso, eu me arrisco a dizer que também, da mesma forma, não há nenhum empresário, seja ele da classe que for, que seja insensível às necessidades do município. Ora, todos nós queremos um município saudável. Então, como resolver esse imbróglio? Aí eu volto para a comunicação.
né? A forma certa de comunicar esse projeto seria mostrar de maneira transparente e evidente a essa classe que outros esforços possíveis foram tentados. Olha, tudo o que era possível ser feito no custeio foi feito. Tudo que era possível ser feito no enxugamento da máquina foi feito. Não há mais espaço para economias, não há mais espaço para corte, não há mais espaço para nada. E mesmo assim, o município não fecha suas contas. Ok, vamos sentar, e aí vira uma questão de equação matemática e um problema de contabilidade. Mas antes disso, é impossível você chamar o empresário para responder simplesmente porque ele é mais facilmente acessível, né? Porque é mais curto o caminho para alcançar o bolso do empresário. Isso não cabe mais hoje, isso o empresariado não vai aceitar. Qual é o poder que esse empresariado tem para fazer frente a essa iniciativa? Nós precisamos descobrir. Acho que estamos diante de uma boa oportunidade. No passado era muito reduzido ou quase nulo, né? Nós estamos vendo hoje um movimento que eu diria que é inédito na cidade. Mesmo eu, enquanto presidente de entidade, de classe, já participei de algumas iniciativas dessa que nunca ganharam a dimensão que tem hoje. Então, eu reconheço a legitimidade do prefeito em buscar a solução, mas eu me solidarizo e estou junto com a classe empresarial na medida em que ela busca qualificar essa discussão. Não dá para simplesmente dizer, olha só, o orçamento não fecha e eu preciso complementar. A saída é aumento de tributo. Esse discurso tem que ser refeito. Tem que ser refeito. Quer chamar o empresário para participar dessa discussão? Ok, eu tenho certeza que muitos deles irão com muito bom grado e com muito a contribuir. Olha, vamos para o nosso orçamento. Esse custeio, ele de fato está enxuto? Nós temos um problema histórico de custeio que explodiu lá em 99, 2000, quer dizer, começou lá em 99, 2000, né, quando inicia-se a contribuição na época parafiscal dos royalties de participação especial, né, que não se tomou o cuidado necessário de reservar uma poupança para investimentos do município, e foi abrindo custeio. Isso cria vícios e cria dependências que, para corrigir, exigem uma coragem que beira a crueldade. Né? Você vai ter que cortar, vai ter que enxugar quadro, vai ter que fazer... Gente, paciência, faça um plano de médio e longo prazo. Ninguém está aqui defendendo que se ponha na rua centenas, milhares de famílias. Né? Não é nada disso. É buscar aquilo que seja solução. Porque fora desse corredor, tudo mais é paliativo. Tudo mais é paliativo. Não vai ser mais 30, 40, 50 milhões no orçamento de Campos que vai resolver o problema do ano que vem. Não vai ser mais uma reforma desse Código Tributário que vai assegurar que daqui a 5 anos Campos terá um orçamento equilibrado. Vai, sim, ser uma sociedade junta, alinhada, formando fileiras com o poder público, quando estiver consciente de que a gestão está sendo bem feita. É isso que eu penso. Então, voltando a pontuar, não discuto os critérios que o prefeito teve para julgar isso oportuno e necessário. Parto do princípio que são argumentos válidos, mas faço o reparo na qualificação da comunicação. Não adianta mandar o projeto sem abrir a discussão da forma adequada. E a forma adequada era isso. Vamos discutir o orçamento, não um projeto complementar. Gel, tem outro lado da moeda também.
acho que também fica passivo de ser observado para quem tem acompanhado esses últimos fatos desde a proposta. Aliás, desde que foi anunciada a proposta. Arnaldo Neto noticiou isso no final de semana anterior à sessão do dia 25. E o que se esperava, na verdade, era um aumento de alíquota do ITBI. Ele veio bem mais complexo que isso, fala o Código Tributário, né? É o que foi anunciado. Mas qual é o outro lado da moeda? O comércio, o setor produtivo de Campos, ele já tinha demonstrado força, e eu não estou julgando se é positivo ou negativo, mas fato, ele tinha demonstrado força no segundo lockdown. Vladimir fez o primeiro lockdown em uma semana em fevereiro, se não me falha a memória, e aí quando a segunda onda veio mesmo, a gente começou aqui o programa falando sobre isso, ele faz outra ali entre março e abril, mais severo e mais longo, durou quase um mês, e foi abreviado pela pressão, sobretudo do comércio, né? E não estou julgando com isso se foi certo ou foi errado, tá? Não estou julgando, não faço juízo de valor, mas fato. Se mobilizaram e demonstraram sua força política. Agora o Código Tributário se mobiliza e de novo demonstra sua força política ao ponto de criar um bloco independente na Câmara. Você tem 3 vereadores que votaram a favor de 12 dos 13 projetos, a saber, Fred Machado, Rafael Twin e Bruno Viana, que falaram que são 3 vereadores que têm seu reduto eleitoral na 98, na Pedra, né, tem muito voto ali na Pedra, falaram, não, eu voto com o comércio no Código Tributário, e tiraram a maioria do governo necessária para aprovar os 12 dos 13 projetos. Resumo da ópera, você não acha que nesses 2 pontos do lockdown, abreviar o lockdown, e, no meu ponto de vista, uma coisa ruim, pessoal, análise pessoal, e numa coisa que a gente espera da democracia mesmo, que é a mediação de interesses, influenciando o voto do seu representante, na questão do código, não renasce uma força política do comércio? Sim, Luiz, foi isso que eu tentei pontuar. Realmente, quer dizer, nós estamos vivenciando, nesses últimos meses, par de meses, de março para cá, né, um movimento inédito nessa nossa geração, né, mostrando contundência, posicionamento firme, né, e que eu vejo isso de forma extremamente positiva, né, alvissareira até. Eu preguei muito isso enquanto líder de caça aqui na nossa região. Nunca tive sucesso. Eu cheguei usava muito que, olha só, no mundo de hoje, o quarto poder, que é a imprensa, já está quase tão desgastado quanto os outros 3 poderes, né? E daí emerge o poder que não necessariamente é a representação de classe, mas a união de organizações sociais. Se você consegue reunir um número de representação classistas da sociedade em torno de um tema, você cria um poder. Inexoravelmente cria um poder. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo e acho que está sendo conduzido da forma que deve. A gente torce para que haja um consenso, para que se abra um pouco aí né, o corredor da conversa e se encontre ali um local onde a convergência possa acontecer, né? Eu torço realmente para isso. Mas enquanto isso não acontece, é importante que essas entidades se posicionem. É muito relevante que a nossa força política perceba isso, né, e que isso seja, sim, um determinante a mais para o arranjo das forças que vão vir na frente, na condução do município. Eu vou até mais longe. Eu acho que dessas entidades de classe, alguns representantes precisam
dar um passo adiante, se despir da inibição ou da cerimônia e ingressar na política de fato. Acho que isso é muito positivo. Eu faço um discurso contrário ao que eu estou acostumado a ouvir. Eu acho que o empresário ele tem que ir para dentro da política. Temos vários empresários com esse perfil. Eu sempre defendi isso. Você ainda, mais no início, você me lembrou da passagem como presidente de partido. Eu, na liderança do PSDB, eu fiz muito esforço nessa direção. Nunca embarquei simplesmente por um motivo simples. Eu nunca me enxerguei com um perfil de palanque. Sempre me enxerguei com o perfil do indivíduo disposto a ajudar em outras searas, né, contribuindo em outro campo de batalha, mas sempre fui um ativista político. O palanque nunca me seduziu, por isso que eu estou dizendo, por não reconhecer em mim as características necessárias para exercer essa missão. Mas temos políticos ali dentro. Então, o que eu quero dizer com isso? A atuação política das entidades de classe ela é necessária, ela é benéfica, ela é positiva, ela gera um debate qualificado e do contraditório sempre se alcançou a melhor solução. Né? Não é da obediência que você vai gerar novas ideias. É sim do debate, né, de estressar os interesses contrários. Ali nasce uma luz. Essa faísca gera uma solução que ninguém tinha pensado antes. E quem sabe dessa experiência que a gente está vivenciando, isso possa se confirmar. Eu guardo comigo a esperança que sim. Na eleição de 2018, chegou a ser aventada a possibilidade de um empresário, Joelson Barcelos, vir como prefeito. Chegou a movimentar bastante o cenário. E ele disse nesse mesmo programa que foi no ar, que pensou, mas que a família demoveu. Eu não estou fazendo juízo de valor também com isso, se seria bom, se seria ruim. Fato é que todos os analistas falam que mudaria bastante o quadro, foi cogitado e foi descartado. E foi aqui que foi anunciado, nesse mesmo programa. E tem aqui, você fala que não quer entrar na política, o Rogério Baquini, que não quer entrar na política, eu falo no palanque, lógico, político você sempre foi. O Rogério Baquini aqui está te lançando aqui, ó. Fica imaginando um administrador desse naipe comandando a gestão de um município. Então você está lançado aí pelo Rogério Baquini para assumir o palanque. Agradeço muito, Rogério, o seu comentário que faz boas referências à minha pessoa, mas realmente, passou o meu momento. Hoje ainda tenho muita disposição para colaborar, para contribuir, mas não como protagonista. Não continuo não me vendo como adequado nessa missão. Mas obrigado. E chegamos, são 8h57, a pergunta que eu faço a todos aqui, nesses períodos emblemáticos, né, 100 dias, 6 meses, 1 ano, e aí os anos, né, 2, 3, uma nota de 0 a 10 para os 6 meses do governo Vladimir Garotinho, e por quê? Luiz, os 6 meses de governo é o primeiro mandato do prefeito Vladimir, né? Ele tem todas as credenciais para fazer um bom governo e ainda não enxergo nada que diminua essa possibilidade. Não enxergo nada que retire dele, né, a chance de fazer um grande governo. Ele assumiu como antecessor dele e a antecessora, como eu disse, o problema orçamentário de Campos, ele nasce lá em 99 e vem crescendo até se tornar um problema grave e crônico ali em 2010, 2012. Olhando pela formação de uma nota, eu não vejo nenhum erro nele que retire
substância importante na nota dele. Continuo acreditando, continuo achando que ele pode acertar, ele pode ajustar alguma coisa, como, por exemplo, a questão do Código Tributário, ainda tem espaço de tempo para dar uma condição diferente nisso daí, ou para vestir isso com a roupa que seja um pouco mais elegante. Eu ainda dou nota 8. Nota 8, esperando que esses próximos 6 meses possam vir a confirmar, ou, caso contrário, nos obrigue a rever essa nota. Mas eu acredito no governo Vladimir, acredito no vice dele, o Fred Paes, é um cara com uma bagagem muito sólida. O Fred, ele tem visão de município, ele tem competência executiva, que eu acho que complementa e ajuda muito a sensibilidade e sabedoria política do Vladimir. Acho que eles se complementam, faz uma boa dupla, que eu puder fazer para cooperar nessa boa gestão, eu vou estar sempre aos olhos. Por enquanto, o que me cabe fazer é torcer, eu estou torcendo muito. Perfeito. Eu ia perguntar exatamente sobre o Frederico, porque é uma pessoa do seu setor, né? A agroindústria sucrocolheira foi muito forte na política, né? Era o eixo econômico do município até o petróleo, né? Os olhos começam a ser pagos em 89 e a PE em 2000, paga Campos em 2000, e aí o eixo econômico muda, por conseguinte muda o eixo político também, é inevitável que isso aconteça. Mas o seu setor até os anos 80, até a primeira eleição de Garotinho, era politicamente muito forte, e com a perda do poder econômico deixou de ser também político. E agora retorna ao executivo com vice-prefeito. Você vê o seu setor bem representado com o Frederico no executivo? No executivo municipal, sim, evidentemente que sim. O Frederico é um representante, ele tem o setor na veia, né? As competências dele transcendem a questão setorial, mas inegável para nós dizer que ele congrega e reúne o setor, que enxerga nele um legítimo, autêntico e competente representante. Daria uma nota de 0 a 10? Ao Frederico? Sim. Olha só, a nota eu acho que ela é indivisível. Eu acho que a nota do conjunto, a mesma nota 8 que eu dei para Vladimir, diferente disso eu seria injusto. E o Frederico também agrega a experiência como gestor hospitalar, né? E tem um plano ambicioso aí de terceirizar a administração das unidades e profissionais de saúde de Campos, né? Que certamente foi tratada aqui na semana passada pelo CIMEC, né? Pela Maria das Graças, Sindicato Médicos de Campos, vai gerar ainda muita discussão, mas é para ser implantado ainda esse ano, no mais tardar no primeiro semestre do ano que vem. Então ele traz esse outro componente, né? Você quer opinar sobre isso, sobre a experiência dele na saúde e para finalizar, sobre esse projeto do governo? Luiz, eu conheço os resultados da gestão do Frederico, aliás, conhecido por todos, né? Foi uma gestão exitosa frente às plantadoras de cana, um hospital icônico para a classe, hospital importantíssimo para a cidade, mas tem uma história tremenda e que estava se perdendo dentro com a estrutura sendo deteriorada. E o Frederico conseguiu dar uma volta por cima e reergueu o hospital, hoje visto como de referência. A questão do projeto, eu não me sinto competente para opinar, não conheço realmente a saúde pública na profundidade necessária para dar opinião. E como tem uma frase que eu gosto muito, que é do Kissinger, que ele diz que o mundo seria outro, muito melhor, se
se nós falássemos apenas daquilo que a gente entende e deixássemos aquilo que a gente acha guardado para nós mesmos. Então, eu não vou fazer aqui achismo, né, mas, volto a dizer, pelo que eu tenho ouvido de nossos pares por aí, acho que esse projeto também precisa ter um cuidado de comunicação, que eu tenho certeza que o Frederico vai encontrar a forma certa de comunicar, né, para que ele seja compreendido no seu real propósito, na sua real dimensão. Mas ele sabe o que está fazendo, não tem a menor dúvida. Eu gostei muito da frase que eu vi dele, que coincide com o que eu penso. Olha só, medicina quem faz é médico, gestão quem faz é gestor. Nada impede que o gestor seja médico ou que o médico seja gestor, mas ele tem que ter formação para isso. Né? Um gestor de hospital, um gestor de unidade, ele tem que ter se preparado para isso. Não adianta simplesmente ter boa vontade ou ter disposição. Ele tem que ter preparo. Só assim a gente vai ter realmente uma estrutura bem conduzida na nossa cidade. Então, nesse aspecto, eu me alinho com as ideias dele. Eu ri aqui quando o senhor falou aí que gestor é para opinar sobre gestão, né? Saúde é para ser opinada pelos especialistas. Para fechar aqui o programa com a historinha, criança jogando futebol infantil, tinha o técnico nosso lá, saudoso Carlinhos, hoje não pode falar essas coisas mais, mas naquela época podia, então Carlinhos Perneta, né? E ele falava assim: gente, entra em campo com a seguinte função: o ataque é para atacar e a defesa é para defender. Bora lá que nós vamos ganhar esse jogo. Eu acho fantástico essa coisa de a gente ser um pouco de entendedor de política, né? Entendedor de pesquisa. A gente vê uma pesquisa, acho que entende. Aí você vai ver realmente, de fato, o raio-x daquilo é completamente diferente. Claro, só pegando esse gancho seu do futebol, só lembrar também um determinado técnico uma vez perguntado pelo repórter o que faltou para ganhar o jogo. Gol. De verdade. É aquela famosa frase de Parreira também quando treinava o Corinthians, né? O gol é só um detalhe. O gol é só um detalhe. A campeão dessas coisas aí era o Matheus, Vicente Matheus, né? Eita, depois do temporal vem a ambulância. Enfim. Ô, gente, muito bom poder conversar com o Gel Coutinho, né? Matamos um pouco a saudade aqui virtual, né, doutor? Um grande abraço, obrigado pela presença do senhor, sucesso aí. Tem previsão para reabertura aí da usina Paraíso? Junho de 2022. Próxima safra, então. Isso. Perfeito. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Agradecer a presença do Gelson, bela entrevista. Ela tem muito conhecimento da política, né, do setor produtivo, da área dele específica, que é a agroindústria. E agradecer, né, acho que contribuiu bastante para o debate, e anunciar amanhã, a gente vai receber aqui a Natália Soares, candidata a prefeita pelo PSOL em 2018, a gente fez um belo desempenho, foi aí uma das surpresas positivas da eleição. A jovem Natália. A jovem Natália aí. E amanhã, a partir das 7, então, estaremos de volta. E, claro, é evidente que vai estar aqui em pauta amanhã, né, Luiz, uma projeção para 2022, né, com a própria Natália também. Não quer arriscar não, já? O último sucinto, 2022, quer arriscar? O municipal? Não, 2022. O federal. Palácio do Planalto, não Planalto 50K. Eu acho que, como a maior parte dos bons brasileiros, ainda à espera de um nome que ilumine os nossos ideais. Tá certo, gente. 9h08. Continua tocando. Tá no sangue, né, Aloysio? Muito bom, muito bom. Tempos bons aqueles, né?
São 9h08. Então fechamos por aqui o Folha no Ar primeira edição, que volta amanhã às 7, sempre numa gentileza dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.